Já estamos de volta para o segundo tempo do nosso programa Empreender Tecnologias de hoje. E nós estamos recebendo aqui nos estúdios do Labim, da TV Unifev, o engenheiro Bruno Venâncio de Souza, ele que é formado em engenharia pela Unifev, fez pós-graduação em administração pela FGV, atua 4 anos na área financeira e contábil e é coordenador da Controladoria da Santa Casa de Votuporanga desde maio do ano passado. E também a professora mestra Lilian Beraldo Sanches, que é contadora formada aqui pela Unifev, fez pós-graduação em Controladoria e Contabilidade Estratégica e MBA em Gestão Tributária, fez o mestrado ainda em Engenharia de Produção. 18 anos na área contábil, desde 2012 é contadora da Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga, também é coordenadora do curso de Ciências Contábeis da Unifev e professora da graduação e da pós-graduação. Gente, mas está sendo muito bom falar sobre esse assunto e principalmente para que as pessoas tenham uma compreensão melhor de como funcionam as coisas dentro da Santa Casa nessa área de controladoria e contabilidade. Bom, vamos falar sobre a implantação de controles orçamentários no terceiro setor. É possível fazer isso? Sim, é possível, a gente aplica isso já há vários anos, acredito que uns 5 anos, né, Lídia? Faz um bom tempo que a gente implantou o orçamento e ativo até hoje. Muito bacana. E como você traduziria para o telespectador essas ferramentas que vocês usam? O orçamento que a gente aplica, na verdade, seria uma estipulação, é estipulado um teto, né, para a gente poder acompanhar tanto setorialmente, quanto que cada setor tem disponível para ser destinado, e também por grupo de contas. Então a gente acompanha todo mês, faz um limite, né? A gente já faz a programação para o ano todo e mensalmente é acompanhado se está ultrapassando aquele valor ou não, se está chegando, inclusive também, isso a gente falando de despesa, mas também falando de receita, ver se a gente está chegando nas metas de receita que foram estipuladas no início do orçamento. Então é feita essa programação no ano anterior, a gente faz a programação para o ano inteiro e acompanha mensalmente com reuniões, com vários relatórios de acompanhamento, então é feito um trabalho bem de perto mesmo. Muito legal. E nesse processo, Lília, às vezes, quando um setor está gastando um pouco mais, né, até por necessidade, como você falou, é feito um processo de contenção? Como é que vocês controlam isso, vamos dizer assim? É igual ao orçamento doméstico, né? A gente não tem como gastar além daquilo que recebe. Então, existem reuniões mensais, né? O acompanhamento, na verdade, ele é diário, né, semanal. Os ordenadores, que são os responsáveis pelas despesas, eles recebem todas as informações que permitem que eles façam o gerenciamento. Então, a gente tem um orçamento mensal, um orçamento anual. Se houver, né, se extrapolar o mensal, precisa que isso seja controlado dentro do anual. Lógico que, como em casa ou qualquer outra empresa, existem alguns fatores que podem influenciar nisso, né? Por exemplo, uma epidemia, né? São coisas que podem ocorrer, ou mesmo em relação à receita, uma receita programada que não venha ou que venha com atraso, mas tudo isso é acompanhado a cada momento para que seja trabalhado. Infelizmente, algumas ações são necessárias, né, seja de corte, né, mas muita revisão de processos, então existem coisas que são passíveis de revisão de processos, de melhorias, isso é acompanhado, né? Legal. Não somente cortes, mas revisões de processos, mas assim, é uma situação, Ramon, que para o terceiro setor é extremamente importante. Claro, né? Claro. O terceiro setor não tem fins de lucro, mas ele precisa sobreviver. Sem dúvida. Então, assim, esse orçamento dentro da instituição é extremamente importante. E cada pessoa é uma ferramenta desse orçamento, é parte desse orçamento. Legal. Então, assim, existem momentos que ações de corte são necessárias, né? Todas essas ações, elas primam pela qualidade, então é diferente numa empresa onde você define, não vou produzir o produto X,
A Sim. gente não tem como deixar de atender o paciente X. Porém, a gente precisa atender dentro daquilo que é contratualizado, no caso do SUS, né? E esse atendimento, o processo, ele precisa ser muito estudado para que ele seja feito da melhor forma possível, com qualidade e com um custo que esteja dentro daquilo que a instituição pode Já houve possuir. assim, já houve ocasiões em que, diante de algumas situações, vocês se mobilizaram em busca de recursos e conseguiram também para que o orçamento atendesse a demandas, às vezes, contingenciais, como é o caso de uma epidemia? Sim, a Santa Casa, no caso, conta com um departamento que busca captação de recursos, seja na comunidade, seja com eventos próprios, Sim. né? E além de tudo, existem voluntários também que prestam, tipo assim, que estão de olho em algumas necessidades lá dentro, e esses voluntários fazem campanhas para cumprir algumas necessidades. Então, assim, isso ocorre. Os eventos que são realizados pela própria instituição, todos têm fins específicos, como foi o caso de um evento realizado assim, há pouco tempo atrás, para colocação de ar-condicionado no SUS. Então, não tem recurso público ou dentro da instituição que permitisse isso, e aí foi feito um evento específico. Então, essas campanhas existem e a comunidade é extremamente importante e colabora muito com a Santa Casa. Bacana. Um dos objetivos da reunião, até acrescentando em cima desse assunto, é justamente a gente analisar, ver o que aconteceu, ver a tendência, se a gente vai conseguir ou não cumprir aquilo que foi proposto, e já em cima disso trabalhar planos de ação. Então, como que a gente pode fazer com que aquele resultado seja atingido, ou então não vai atingir esse resultado, como que a gente pode contornar essa situação para evitar que isso aconteça novamente no próximo mês. Então, a gente não deixa para fazer uma análise do orçamento depois que finalizou, vamos ver o resultado. Não, é um acompanhamento mensal justamente com esse objetivo, de estar atuando e corrigindo o ritmo da coisa antes mesmo que ela volte a acontecer. Então, essas ações que a Lília falou é justamente em cima disso. A gente acompanha e vê, analisa, não vai chegar no valor, o que está acontecendo, o que a gente precisa ser feito. Já esse grupo, a gente vem com muitas ideias, vamos atuar dessa forma, vamos com o pessoal de captação de recursos tentar uma campanha assim. Então, a gente sempre está tentando atuar em cima desse controle para não passar dos limites, ou então, caso tenha necessidade de não atingir o valor da receita, por exemplo, de tentar complementá-la de alguma forma. Fantástico, fantástico. Como vocês veem o mercado de trabalho para os profissionais que queiram se especializar no terceiro setor? Eu vejo que isso vem crescendo muito. Como eu te disse antes, o terceiro setor era algo muito pequeno. Sim. E hoje a gente vê a necessidade que as empresas de terceiro setor têm por profissionais que sejam capacitados. Então, né, como a gente comentou, da controladoria, seja da contabilidade, controles internos. Então, são pessoas que precisam de capacitação, né? Então, assim, isso vem crescendo. E essa procura por esses profissionais também, né? Claro. Não é um simples profissional, é um profissional capacitado. Ele precisa estar apto para participar dessas reuniões, para gerar resultados positivos. Então, eu vejo assim, não só a nível de Votuporanga, mas a nível de Brasil, né, um crescimento grande dessa área. E Claro. cada vez mais, porque o terceiro setor, ele supre necessidades que seriam específicas do governo, e nessa situação mais difícil em relação ao governo, o terceiro setor se vê obrigado a crescer, né? Claro. Então, eu vejo que esse mercado é um mercado assim que é uma promessa, Sem né? dúvida, sem Que dúvida. pessoas capacitadas têm oportunidades para esse mercado. Eu vejo isso como uma vantagem, né, para os nossos alunos, seja da área contábil, seja de engenharia, de TI, porque hoje, por exemplo, um hospital não vive sem um sistema operacional, um sistema de informática. E um profissional de TI que conhece sistema de informática de hospital é um cara que atua em diversas áreas, Claro. porque é uma prestação de serviços muito grande, né? Então, eu vejo assim que quem gosta da área, quem atua no terceiro setor atua em qualquer área, Sim, né? Mas o sim. terceiro setor tem trazido possibilidades.
Muito bacana. E principalmente a gente tem visto aí na mídia, né, os muitos problemas que algumas organizações, algumas governamentais, outras mistas, né, outras até instituições privadas, que por falta de controle, por falta de sei lá, um acompanhamento sistemático e mesmo a utilização de ferramentas, né, acabam se enterrando aí em problemas e depois viram notícias nos telejornais do país, né? Mas, Lilian, onde o profissional que atua ou deseja atuar no terceiro setor pode buscar o aprendizado e a atualização para isso? Bom, puxando sardinha, né, para o Claro. nosso lado, a Unifev, né, então a graduação, eu acho que é o ponto de partida, né, quando eu falo Unifev, porque aqui dentro a gente tem muitos cursos que preparam um profissional para atuar, seja no terceiro setor, no setor privado ou no público. A pós-graduação, né, o Bruno acho que é um grande exemplo disso, veio da pós-graduação, né, além da pós-graduação, todos os cursos de extensão que são oferecidos, né, para o mercado, a gente tem pela pós da FGV, a gente tem atualizações semestrais com nomes, né, profissionais renomados de mercado que vêm falar sobre a economia e as perspectivas, né, o Conselho de Contabilidade, o Conselho Regional de Contabilidade, através do nosso delegado daqui de Votuporanga, o Clóvis de Prosdócio, promove eventos. Essa semana a gente teve na quarta-feira na Unifev, um evento voltado a isso. Então, assim, oportunidades são grandes, né? A gente vê muitas oportunidades. A graduação, ela tem várias possibilidades. E uma vantagem, eu e o Bruno, a gente conversou, é que, por exemplo, o terceiro setor, ele precisa de voluntários. Sim, sim. E aí a gente também tem uma grande possibilidade de aprendizado, porque você pode ser ao mesmo tempo voluntário e adquirir conhecimento. Os programas de estágio, né, principalmente que a Unifev oferece, acaba sendo bastante interessante nesse setor específico, eu acredito, justamente por esse trabalho voluntário que tem necessidade. A gente tem cada vez mais a necessidade de pessoas com vontade de trabalhar e que sejam capacitadas, e o recurso nem sempre é tão alto assim para a gente estar incorporando no quadro de funcionários. Então, o trabalho voluntário acaba fazendo um papel importantíssimo para a gente. Sim. E juntamente com o programa de estágio da Unifev, isso acaba, acho que, uma combinação perfeita, né? Uma possibilidade de aprendizado bem bacana já em prática do aluno e ajudando o nosso serviço lá de uma maneira também muito importante. Sem dizer que hoje o perfil do profissional de sucesso é aquele que vai viver uma reciclagem, né? Uma evolução constante, continuada do seu aprendizado, né? Com certeza. Então, isso é essencial. Mas muito bacana, eu gostei muito de recebê-los aqui. Eu acho que, e reforço, que é muito esclarecedor para a população toda essa questão, porque às vezes a gente tem um serviço no município muito bom, que funciona bem, e às vezes a gente não se atenta para os motivos pelos quais isso está acontecendo. É porque existem profissionais interessados, é porque existe conhecimento envolvido e boa vontade de muitos também. Então, eu acho importante compartilhar isso com a nossa comunidade. E sabe o que, assim, eu acho importante, Ramon? Pela faculdade, a gente acaba tendo contato com outras instituições do terceiro setor aqui de Votuporanga, da região. E, assim, muitas vezes a gente observa uma campanha e você fala, olha, por esse montante, né, você vê lá talvez um leilão de gado, uma quermesse feita para uma igreja. A gente fala, nossa, eles arrecadaram X. Mas como a gente está de fora, a gente não conhece o custo daquela igreja, né, daquela instituição, daquele asilo. E aí, quando você vai ver o montante arrecadado perto do que a instituição precisa para sobreviver... Sem dúvida. É irrisório, né? Então, assim, algumas campanhas em relação a asilos, né, é irrisório, seria impossível uma pessoa sobreviver com aquela média de valor por mês. Né? Então, acho que assim, o envolvimento da comunidade, do aluno,
né? E o conhecimento dessas instituições, porque assim, a gente representa, né, a Unifev, a Santa Casa, são instituições grandes, mas a gente tem instituições menores que precisam muito de ajuda e que também fazem um excelente trabalho na sua gestão, na sua transparência. Muito então, eu bom. acho que assim, quando a gente pensa em terceiro setor, né, a gente tem todo esse envolvimento, né, essa visão voltada para aquele serviço que é deficitário e que precisa da nossa ajuda, né? Muito bacana. Gente, gostei muito da participação e quero agradecer mais uma vez. E quem sabe numa outra oportunidade a gente volte para tratar sobre esse tema, que sem dúvida nenhuma é de grande interesse. Um abraço. Um abraço para você também que esteve conosco no canal 53.1 e também no canal 55. Tenha uma ótima semana. Na próxima eu espero você aqui na TV Unifev com um programa Empreender Tecnologias novinho, novos temas e novas reflexões para você. Um abraço. Até a próxima semana.